jovem Samuel, ainda pequeno, tenra idade, mas alguém que tinha o ouvido bem atento àquilo que Deus queria lhe falar. E eu não sei como, ou cada um de nós, né, a gente tem auscultado, é escutar e dar atenção àquilo que se ouve da parte de Deus. Eu sei que Samuel ouviu. E eu gostaria que nós pudéssemos, queridos irmãos, pensar, né, aqui em alguns momentos, eu gostaria de confrontar você também a isso. Como você tem sido? Talvez você não seja de uma, poderia dizer assim, né, de uma linhagem de pastores. Eu também não sou. Mas não importa se você é ou não é de uma linhagem de pastores. O que entende, e eu entendo, é que Deus, ele é capaz de chamar aquele que tem um ouvido sensível a ouvir a sua voz e cumprir o seu querer. Então eu gostaria nessa noite que nós pudéssemos nos ater a isso, e eu gostaria de ler com os irmãos, não é? Esse texto que nos fala assim: Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas Eli disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo povo, todo que ouvir, lhe tirarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, como começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da sua casa, da casa de Eli, com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Queridos irmãos, nós temos tido por um tempo uma grande preocupação. O que nós temos ouvido? O que nós temos aprendido? Há muitos queridos irmãos que têm falado piamente, têm falado: olha, eu ouvi a voz de Deus. Mas, amados irmãos, será que foi Deus quem falou?
o discernir a voz de Deus, o entender a voz de Deus, não nos leva a ficar parados, omissos, inertes. Nos leva em determinado momento parar e analisar para aquilo que Deus está nos chamando. Claro que o jovem Samuel, aquele jovem Samuel, ele estava vivendo num lugar inóspito. Ofni e Finéias, filhos de Eli, eles, queridos irmãos, estavam fazendo muitas coisas erradas. Eu gostaria de dizer, meus amados irmãos, que dentre os erros da casa de Eli, que era ele sim, o momento sacerdote, era o responsável pelas questões espirituais do povo, a sua casa estava desmoronando. E eu entendo, queridos irmãos, que nós não podemos ser omissos. Esse texto nos dá grandes lições em relação a isso. Eu falo com os irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos pensar sobre isso. Às vezes nós não queremos pura e simplesmente não tomar atitude porque de alguma forma seremos deselegantes. De alguma forma nós pactuamos ou compactuamos com algumas coisas, porque não, eu não vou mexer nisso daí, porque isso daí vai me trazer problema. Claro, queridos irmãos, e eu gostaria de estar falando dentre os crimes, né, dos filhos de Eli, o capítulo 2, um pouquinho antes, né, o verso de número 12, nós lemos um pouco pela manhã, fala para nós o seguinte, meus amados irmãos: eram, porém, os filhos de Eli, verso 12, capítulo 2, verso 12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Irmãos, isso é triste. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar, irmãos, Eli, ele era o quê, irmãos? Responsável pelas coisas de os seus filhos. Era para serem, queridos irmãos, pessoas abençoadas, para abençoar o povo, para orar pelo povo. Mas, queridos irmãos, olha o que o texto nos diz. Pode ler comigo, irmãos, verso de número 12. Eram, porém, e o quê? Como pode alguém trabalhar para Deus e não conhecer as coisas de Deus? E não conhecer o Deus das coisas? Você pode fazer tudo, irmão, mas se você não conhece Deus, irmãos, não dá. Não dá. Porque, amados irmãos, falar que conhece a Deus é muito fácil. Eu gostaria de dizer aos irmãos algumas coisas. Era uma liderança, e eu lendo esse texto, eu fico pensando, irmãos, ter filhos que não conhecem o Senhor, tudo bem. É possível que aconteça? É possível. Mas como pode esses mesmos filhos que não conhecem o Senhor estar à frente das coisas de Deus? Era complicado. Mas, queridos irmãos, Deus, Ele não deixa nenhum de nós enganado. E, queridos irmãos, a palavra ainda nos diz, né? Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era de que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, de Ofni e Finéias. Porque Eli não compactuava com isso, embora ouvindo as coisas erradas do seu filho, ele não tomava posição, deixava que as coisas acontecessem. Eles pegavam do melhor da gordura, eles pegavam do melhor das ofertas, das carnes que as pessoas levavam para oferecer a Deus. E a omissão existia. Não, são meus filhos. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Talvez, queridos irmãos, uma simples averiguação, ele conseguiria ver os erros e talvez afastar os seus filhos. Não somente isso. Vamos lá, meus amados irmãos. O verso de número 22 do capítulo 2 ainda nos diz: era, porém, Eli muito velho. E o que ele... por favor, benção. Amém. Era, porém, Eli, o que, irmãos? E o que? E ouvia uma parte das coisas que falavam dos filhos dele. Ouvia tudo. Mas não obstante ouvir tudo, ele não fazia nada. E eu fico pensando, irmãos, a inércia, muitas das vezes, não é o lugar do crente quando tem que tomar uma posição diante de Deus. Às vezes você vai ser deselegante. Às vezes a tua atitude, meu amado irmão, para com o pecado, vai fazer de uma forma, meus amados irmãos, alguém olhar torto para você.
Mas o que te adianta alguém olhar torto para você, é melhor que olhe torto e se conserte do pecado, do que você carregar o sangue daquela pessoa nas suas mãos. Eu penso assim. Mas, amados irmãos, olha o que nos diz o verso de número 22 ainda. E de como, o que? O que os irmãos entendem aquilo ali? Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam? Entenderam, irmãos? O que ele fazia? Com as mulheres, que o quê? Em bando se ajuntava onde? Irmãos, pensa bem. O erro acontecendo dentro da igreja e a galera em bando aqui, ó. E, irmão, lá tem uma cervejinha. Aí, irmãos, ó, lá a galera pode tomar um vinhozinho lá, tá bom? Não. Não. E não. E não. Ah, irmão, mas olha só. Vamos fazer o seguinte. A gente faz o seguinte, a gente pode, ó, o crente, tá, irmãos? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, o crente pode beber? Pode, irmão, não deve. Pode, não deve. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Nós temos que ter um posicionamento. E Deus esperava um posicionamento, irmãos. Olha, um dos dias mais tristes. Nós tivemos uma situação há alguns anos, e eu tive um parente, irmãos, que tivemos que disciplinar na igreja. E eu lembro que eu fui cercado por algumas pessoas, né, e falaram assim, pastor, mas vai ficar feio, pastor. Se o senhor disciplinar o teu parente, pastor, vai ficar muito feio. O que as pessoas vão dizer? Eu falei assim, meu irmão, não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer, não. De verdade, irmãos. E assim foi. E eu quero dizer aos irmãos que Deus é tão bom que Deus tratou no íntimo aquela pessoa, irmãos, a ponto de, numa reunião de jovens, os jovens estavam ali e aquele jovem se levantou e pediu perdão diante da igreja e houve conversão genuína, porque não foi escondido o pecado. Quantas vezes nós queremos esconder de Deus? Está latente nos nossos olhos. Nós estamos vendo que o caminho o qual muitos estão seguindo são caminhos tortuosos. São caminhos que não levam ao céu. Meus queridos irmãos, eu tenho falado a alguns parentes, a alguns amigos, eu os amo. Mas é justamente pelo amor que eu falo ainda da misericórdia de Deus, do amor de Deus enquanto eles têm vida. Tem muita gente brigando, porque olha, o senhor não pode excluir meu filho. Uma determinada feita, alguém me ofereceu, meus amados irmãos, dinheiro para que não pudesse tomar atitude. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque a igreja anda sem dinheiro, mas ela não anda com pecado. Ela não pode comungar com pecado. E eu gostaria que cada um de nós, agora eu não sei, talvez a gente olhe, a gente fala o seguinte, Senhor, por que tanta inércia no meu coração? Será que não temos de alguma forma compactuado com algumas coisas? Está o teu filho no telefone, no TikTok, e está ali dançando, sensualizando, e você fala, não, tá legal, eu não vou mexer com isso não. Passa 10 horas ali no videogame, está tranquilo, tranquilão, está tudo legal. Irmãos, vamos fazer as crianças ficarem quietas, irmãos. Aí tu chega para beber ainda, fala assim, ó, toma aí o celular, brinca aí e conhece o mundo e várias coisas. A questão é que Eli sabia o que estava acontecendo na sua casa. A palavra de Deus nos diz. Ao olhar, talvez quando olhasse ali, e talvez muitas das meninas que estavam ali, estavam falando, eu estou saindo com o filho do sacerdote. Mas, meus amados irmãos, houve uma profecia contra a casa de Eli. Capítulo 2, verso 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó,
e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai a todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque das coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim. Irmão, eu quero aprender todos os dias a amar a minha família, mas nunca amar a minha família acima do nosso Deus. Porque a derrocada da família, muitas das vezes, ela vem quando nós nos distanciamos de Deus. Muitas das vezes, quando eu era criança, eu não entendia. Quando eu pegava minha mãe de joelho, orando por mim e pelos meus irmãos, para que nós não nos desviássemos. Hoje eu estou no mesmo caminho com os meus filhos. Eu não entendia quando eu era jovem. Mãe, teu joelho aí cansado, cheio de artrite, não sei o quê. Deixa eu orar. Quem conhece mamãe sabe. Pode ver que meia-noite, 1h, 2h, a nega está online lá, irmãos. E ela está orando. E muita gente sabe e manda mensagem para ela. E hoje, quando eu olho, meu coração dói. Quando eu vejo, às vezes, eu fico pensando nos meus filhos, orando ao Senhor, pedindo a Deus que tenha misericórdia de cada um deles. Porque eu tenho a certeza que não é pelo fato de serem filhos de um sacerdote que eles irão para o céu. E todos os dias a gente para pensar sobre isso. O que é a minha casa? A gente é muito forte para a gente brigar as coisas aqui da igreja. Vamos lá. E esse homem de Deus continua falando a Eli. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Os irmãos lembram o que aconteceu com os filhos de Eli? Foram mortos quando levaram a arca do Senhor para a guerra e acharam que era a presença da arca, mas eles se esqueceram que era a presença de Deus na vida deles que fazia a diferença. A arca foi levada pelos filisteus. Ofni e Finéias são mortos. Quando ele ouve, irmãos, ele estava sentado, ele cai, ele morre. E aquele jovem Samuel, que Deus tinha falado, eis-me aqui, Senhor. Era ali que Deus estava começando a trabalhar. Eu tenho certeza, irmãos, que Samuel não tinha, talvez, tanta experiência em julgar o povo. Mas uma coisa ele tinha, intimidade com Deus. Olha para dentro da tua casa, meu irmão, e vamos buscar justamente isso, intimidade com Deus, vida com Deus. Não importa, eu quero dizer a você, e nesse dia eu gostaria que você olhasse para dentro e falasse assim, mas vamos colocar, eu tenho orado sobre isso. Se parentes meus partirem hoje, para onde eles irão? Eu vou ficar brigando, Deus, o Senhor não podia ter feito isso. E nós temos visto o que nós temos falado. Deus tem falado aos nossos ouvidos e muitas das vezes nós não temos dado vazão ao que Deus tem falado aos nossos ouvidos. Por isso falei, há muitas pessoas que dizem por aí uma série de coisas contra a igreja, contra pastores, que sejam repreendidos em nome de Jesus, porque eu tenho a certeza que há pessoas sérias trabalhando no reino de Deus. Há gente séria trabalhando. Há gente que ora, há gente que visita, há gente que trabalha.
E meus amados irmãos, por mais que o mundo esteja infestado de uma geração de Eli, Deus tem levantado uma geração de Samuel para fazer a diferença. E eu e você, nós somos essa geração. Amados irmãos, talvez a gente olhe, Raí, eu olho para você e eu olho para o futuro. Eu olho para o futuro. Eu olho para um futuro. Levanta, Senhor, uma geração de Samuel, que pregue sem medo. Querem mandar embora da igreja, irmãos? Manda embora. Amém. Não pregue mais sobre isso. Uma vez me deram uma cartilha, falaram assim, pastor, o senhor prega tanto sobre isso. Falei, irmão, o dia que a gente parar de fazer a coisa errada, eu paro de pregar sobre isso. Ah, Senhor. Eu desejo de todo o meu coração, irmãos, que o Senhor nos dê autoridade para lutar contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Que a gente olhe essas experiências e eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo ao Senhor, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não esconde os erros dos homens de Deus, mas deixa ali latente para que a gente olhe, a gente leia e a gente siga num caminho diferente. O que adiantava, irmãos, ser o Eli com uma estola sacerdotal e a casa podre por dentro? Então, Deus dá autoridade para a gente. Dá autoridade para a gente. Aquilo que não está certo na nossa casa, Senhor, dá autoridade para a gente. Dá autoridade para entrar no quarto do meu filho e falar, olha, aqui também é a minha casa, tá? Porque tem muita gente, não, aqui é a minha individualidade, aqui ninguém pode entrar, aqui eu faço o que eu quero. Faz mesmo, irmão? Dê autoridade. Dá autoridade para entrar lá. Me dá autoridade, Senhor, para ler a Tua palavra. Me dá autoridade, Senhor, para impor as minhas mãos, Senhor, e orar pelos meus filhos. Me dá autoridade, Senhor, para tomar de alguma forma. Eu não quero ouvir, em última instância, o que ouviu Samuel. A tua casa foi cortada da geração sacerdotal. Que duro é ouvir isso. Que duro é ouvir isso. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus nos fala sobre arrependimento. Só não houve resolução do problema de Eli, porque ele ficou parado quando Deus mandava ele agir, de forma corretiva com os seus filhos. Tanto a palavra de Deus nos diz, porque ele honrava mais os filhos do que a Deus. E o final nós vemos. Então, nessa noite é uma noite não só de entrega, mas uma noite de conserto diante de Deus. Porque há uma geração que tem se afastado de Deus e a gente tem achado comum. Uma geração que não quer. Não, irmãos, eu falei a alguns, eu não sei se alguns irmãos fizeram esse. A gente estava falando com os irmãos da Fluminense, né? Da Ordem dos Pastores Fluminense, a gente estava vendo, irmãos, a nossa igreja é uma bênção, sabia, irmãos? Sabe por quê? A média de pastores hoje, né, dos mais novos, está aí na casa dos 50, não sei o que, irmãos. Olha, tem muito poucos. Porque tão poucos vocacionados, será que nós já não estamos matando eles dentro da igreja? Não vai não, sabe por quê? Pastor é isso, pastor é aquilo, pastor é aquilo outro. A gente não ora por os pastores. E são os pastores que a palavra de Deus nos diz que velam pelas nossas vidas. Mas nós não queremos fazer isso. Talvez seja melhor a gente falar mal do que orar. Então, a melhor coisa que tem, Senhor,
E aí, queridos irmãos, como é que o meu filho vai querer ir para a igreja? Eu vou para a igreja, para onde o senhor fala daquele homem lá, que está lá na frente lá, e, isso é incoerente. Isso é incoerente. Então, é muito difícil olhar o erro para dentro de nós. Eu tenho orado a Deus para me ajudar sobre essas questões. São questões muito difíceis para serem trabalhadas, mas abençoadoras quando nós tomamos a decisão certa. Então, irmãos, no amor em Cristo Jesus, esse texto estava machucando meu coração e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Não sei qual vai ser a sua decisão. Seguir o caminho do Senhor, mas seguir. Senhor, eu vou falar uma coisa, te seguir, eu estou olhando aqui um maremoto na minha frente, mas eu vou te dizer uma coisa, glória a Deus quando no maremoto nós temos Deus, do que no mar calmo e o Senhor não está no nosso barquinho, irmãos. Porque no momento que o vendaval vem, a gente não tem em quem se agarrar. Então, Senhor, conserta a minha casa, conserta aquela fissurazinha, Senhor, começa consertando ali, começa consertando eu e a minha esposa, começa consertando, irmãos, que Deus é tremendo, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Nós, Tati, a gente conhece, né? Uma jovem, a gente conheceu pouco depois que a gente estava, né, namorando a Tati. E ela falou para a família, né? Quero dizer para todos vocês, eu gosto de menina. Aí Tati, a gente ficou bem calado, né? Fazer o quê? Vamos orar. Aí você, mas eu gosto tanto dessa pessoa, não sei o quê, tudo bem. E aí, meus irmãos, a gente não fez nada. Sabe qual que a gente fez? Testemunhar de Jesus. Ei, Tati. Quando a gente estava junto, vamos orar para nós almoçarmos. Vamos agradecer a Deus. Aí eu sou muito brincalhão, né? Fala, nega mais branca do Brasil. Aí ria. E aí nós começamos a entrar um pouco mais a fundo. Aquela pessoa tinha sido maltratada pelos seus pais, principalmente pelo seu pai. E a figura paterna, para ela, era uma figura de dor, de alguém que é ruim. E convivendo, irmãos, o dia desse, a gente estava junto, né? E aí, ela falou assim, tio, que garoto bonito. Eita glória, sabe o que foi, irmãos? Testemunho, a tua vida. Porque não adianta você falar 1000 coisas, meus amados irmãos, e viver outra. E quando falar assim, tia, aí, garoto bonitão, né? Falei, maneiro, é mesmo. Tem que concordar, né? Aí a Tati riu pra mim, né? Aí eu ri pra nega, eu falei, eita glória. Ela, Jesus é maravilhoso. Irmão, já está querendo até que saber se a gente conhece para botar na fita para poder conversar. Eu falei, Jesus, opera esse milagre, Senhor. Mas é assim, meus amados irmãos. Não é com ojeriza. Não é você achando ou julgando que aquela pessoa é contaminável. Contamina com a tua presença e com o teu testemunho. Era o que ele tinha que fazer. Olha só, Deus me chamou como casa sacerdotal. O que vocês estão fazendo? Isso não é legal, é errado.
independente da posição que vocês estão ocupando. Ah, meus amados irmãos, quantos festejam quedas, mas eu prefiro, meus amados irmãos, orar por aqueles que caíram, querem se levantar, do que aqueles que estão no erro e permanecem no ministério. É complicado. É complicado. Bom é estar com o coração inteiro diante de Deus. E nessa noite, irmãos, nós vamos estar orando. Orando pela nossa casa, pela nossa família, por aquilo que você tem visto, né? E você fala assim, não é legal, isso não é legal, isso não é legal. Se há alguém que pode mudar, só Deus. A gente estava cantando, só Deus. Sozinho, a gente não vence os nossos traumas. Nós não vencemos, meus amados irmãos, e falar assim, Senhor, eu não tenho coragem. Quem de nós o tem? Mas Deus não nos deu o espírito de covardia a nenhum de nós, mas de ousadia, temor, na presença de Deus. E é na presença dele, baseado e calcado na sua palavra, que nós vamos abrir os nossos lábios e declarar a vitória de Jesus sobre o pecado dentro da nossa casa, para a gente poder falar fora. Primeiro dentro, para depois a gente falar fora. Irmãos, que o nosso coração queime diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus. Irmão José Carlos, vem orar para a gente, vem, querido.